Se o Papai Noel fosse... Texto elaborado por Oswaldo Barros, com algumas piadas criadas por outros autores. Vocês sabem, né? O Papai Noel só tem a roupa vermelha por causa da Coca-Cola. Até então ele era só um velhinho, mas a Coca-Cola fez ele vermelho e ele ficou famoso assim. Por exemplo, se fosse pela Pepsi, ele seria azul. Se fosse pela Samsung, ele seria um robô. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Se fosse pela Marlboro, ele seria um velho impotente e com câncer. Ai, se fosse na minha época. Se o Papai Noel fosse jamaicano, ele iria fumar um e esquecer de entregar todos os presentes. E a gente iria entender o porquê dele trabalhar com duendes. Acaba de fazer uma besteira. Se ele fosse japonês, o saco seria bem menor e o trenó teria controle remoto. Acredite se quiser. Se ele fosse árabe, o trenó seria puxado por camelos. Mas tem certeza? Se ele fosse queniano, distribuiria os presentes a pé e correndo. Pode louco! Se ele fosse um judeu, iria cobrar todos os presentes. Fazemos qualquer negócio. Se ele fosse argentino, ele não seria Papai Noel, seria um saco. A gente precisa comer um saco de sal com a pessoa pra saber quem ela é. Se ele fosse português, ele entregaria ovos de chocolate. Ora, pois. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Se ele fosse chileno, ele iria descer a chaminé por uma cápsula. Não entendi. Se ele fosse paraguaio, o trenó seria made in China e quebraria no meio do caminho. Não. Se ele fosse chinês, seria só mais um. Qual o problema? E se ele fosse carioca, seria menos um. É só isso tudo, compadre? Se fosse nordestino, quem puxaria o trenó seriam seus 6 filhos. Eu não vou. Vai sim. Não vou. E se fosse cearense, andava equilibrando os presentes na cabeça. Ai, que coisa grande! Se fosse baiano, começaria entregando no Natal e só terminaria na Semana Santa. Tô morta. Se fosse mineiro, uai, não entraria na casa das pessoas porque tem vergonha sua. Mas você é muito bobinho. Se fosse paulistano, não chegaria a tempo, ficaria preso no trânsito. Porra, meu! Se fosse do Acre, aí mesmo é que ninguém iria acreditar na existência de Papai Noel. Eu não acredito. Se fosse gaúcho, tchê, não seria Papai Noel, seria a rena. Conheço essa bicha, ó! Se fosse goiano, seria uma dupla sertaneja, Papai e Noel. Quanto vale o show? Se ele fosse mulher, o trenó estaria todo riscado, com amassadinho no canto, iria sofrer para fazer a baliza e para guardar os presentes do mundo todo, bastaria uma bolsa. Você tá pensando que eu sou o quê? Se fosse homossexual, não entregaria presentes na Avenida Paulista. Ah, não creio. Se ele fosse o Sérgio Malandro, os pacotes estariam vazios. Ah, pegadinha do malandro. Palhaçada! Se fosse o Bruno goleiro, eu desconfiaria do que tem no saco. Comigo não, Viola. Se fosse funcionário público, distribuiria senhas para entregar os presentes. Isso é uma exploração da classe. E se fosse um político, os presentes seriam guardados na cueca. Metade dos presentes não seriam entregues. E os anões seriam parentes ganhando um salário bem alto. Malandro como ele só. Vocês têm uma pouca vergonha. Bacana, não é? Eu, Verônica, ainda acrescentaria o seguinte... E se ele fosse o Silvio Santos? Não distribuiria presentes, e sim dinheiro. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Ai! E se ele fosse a Dilma? Muito boa a sua pergunta. E se ele fosse cego? Ah, essa eu não vou responder não, vou deixar pra vocês.